pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir o problema do pecado e suas consequências em todas as esferas da sociedade. O pecado é a raiz de muitos problemas que enfrentamos no mundo. A corrupção na política, a crise na sociedade, os conflitos familiares, a crise de identidade e a distorção do ser humano através de ideologias errôneas. O pecado não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também impacta profundamente todos os aspectos da criação. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e corrompeu tudo o que Deus havia criado. A natureza, que foi criada para ser perfeita e harmoniosa, também sofreu as consequências. Em Romanos capítulo 8, verso 22, o apóstolo Paulo diz: sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até o presente momento. Isso nos mostra, amados irmãos, que até a natureza foi afetada pelo pecado e aguarda a redenção final. Além disso, o pecado trouxe orgulho e soberba ao coração humano. Muitos se afastaram de Deus, acreditando que podem viver independentemente dele. Isso nos leva a uma vida sem propósito verdadeiro e sem paz. As consequências, amados irmãos, do pecado são graves e afetam não apenas a vida terrena, mas também a vida eterna. Não brinque com o pecado. A palavra do Senhor também diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não brinque com o pecado, porque uma hora a consequência deste pecado pode te encontrar, pode te achar. Não dê espaço ao pecado. Não brinque com o pecado, porque uma hora ele pode te encontrar. As consequências do pecado, ela nos afasta de Deus. E quando nos afastamos de Deus, é porque o nosso coração foi contaminado pelo orgulho e pela soberba. Eu gostaria de contar agora uma história fascinante para vocês. Preste bem atenção. John Newton, um homem que viveu na Inglaterra no século XIX, ele foi um traficante de escravos, envolvido em uma das indústrias mais corruptas e desumanas da época. Sua vida estava repleta de pecado e rebeldia contra Deus. No entanto, em um momento de desespero, durante uma tempestade no mar, Newton clamou a Deus por misericórdia. Ele se voltou para Deus e encontrou Jesus, e sua vida foi transformada. John Newton escreveu o famoso hino Maravilhosa Graça, que fala sobre a incrível graça de Deus que salva pecadores. Talvez, se fosse eu e você, olhando para a vida de John Newton, nós o condenaríamos ao inferno. Mas Deus manifestou a sua graça, maravilhosa graça, na vida de John Newton. Assim, amados irmãos, como o exemplo de John Newton, que independentemente de quão profundo foi o seu pecado, a esperança em Cristo. Ele encontrou esperança em Cristo. A resposta para o problema do pecado é voltar-se para Deus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. John Newton teve um encontro maravilhoso com a graça de Deus. E o que é graça de Deus? É um favor imerecido. Quando nós nos voltamos para Jesus, Ele vem com sua graça e favor. Somente através dele podemos encontrar perdão, redenção e uma vida nova. Meu querido e minha querida, quais foram as áreas da sua vida
que foram afetadas pelo pecado. Talvez você vive uma vida de vício. Talvez você vive uma vida presa à pornografia, à mentira, à enganação, à soberba, ao orgulho. Tome cuidado com o pecado. Volte-se para Deus agora. Arrependa-se e volte para Deus e tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de verdade, porque tudo que o inimigo quer é que você viva uma vida aprisionado pelo pecado. Tome cuidado, porque o salário do pecado é sério. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta do propósito de Deus, o pecado desumaniza uma pessoa. Por isso que você vê tantas barbáries nesse mundo, porque a pessoa já está com o coração cheio do pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias aumentaria o pecado e o amor de muitos diminuiria. Você deve tomar cuidado e viver próximo do amor de Deus e viver uma vida do amor de Deus. Jesus é o caminho para te dar uma nova vida, para te dar uma nova história. Que nesse devocional de hoje você possa, meu amado e minha amada, refletir sobre quais áreas da sua vida têm tido efeitos por causa do pecado. Será que o pecado não tem entrado na sua mente? Será que o pecado não tem entrado no seu coração, na sua família? É um tempo de você agora ter humildade e reconhecer que você tem que confessar o seu pecado, que você tem que se voltar para Deus. Todas as vezes que eu digo que eu não preciso voltar para Deus, há pecado em mim, o pecado de orgulho e de soberba. Lembre-se que Satanás um dia achou que não precisava de Deus. Este foi o primeiro pecado, o orgulho e a soberba. Cuidado com esses dois pecados, com orgulho e soberba. O ser humano tenta, a qualquer custo, viver uma vida sem Deus. E este é o primeiro pecado para desencadear outros pecados na vida de um ser humano. Mas Jesus veio para quebrar as amarras de Satanás e para limpar a nossa vida de todo pecado. Porque quando nós confessamos, Ele nos purifica de todo pecado. Ele é o nosso advogado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E para você viver uma vida plena, livre e ter a verdadeira vida, tanto aqui na terra como eterna, nós temos que ter Jesus em nossas vidas. Que você possa refletir nesse dia, meu amado e minha amada, sobre como você tem vivido. Será que o pecado tem entrado na sua vida? Pense nisso hoje e faça uma oração diante do Senhor, confessando e entregando sua vida diante dele. E vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que nos dê clareza sobre o caminho que estamos seguindo e como ter uma vida plena, reta, diante de nosso Deus e Pai. Talvez, meu querido e minha querida, você tenha vivido uma vida no lamaçal do pecado, mas hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama para sair disso, para sair dessa vida e ter uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, nós queremos reconhecer que o pecado corrompeu, Deus, a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Pedimos tua misericórdia e perdão, Senhor. Ajude-nos a voltar para ti, reconhecendo que Jesus é o único caminho para a salvação. Transforma, Deus, as nossas vidas e nos capacite a viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Que possamos ser luz em um mundo marcado pelo pecado, Senhor, compartilhando a tua graça e verdade para com todos. Senhor, eu quero abençoar a vida deste irmão, desta irmã. Que o Senhor derrame tua graça, tua misericórdia na vida de cada um deles. Senhor, lava teus filhos com o precioso sangue de Jesus e purifique-os, ó Deus, para que eles possam viver uma vida plena, uma vida abundante do Senhor na vida deles. Assim eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, que possamos todos voltar-se para Deus, reconhecendo que Jesus é a solução para o problema do pecado e Ele é a única fonte verdadeira de esperança e redenção. Se o devocional de hoje
fez sentido para a sua vida, não se esqueça, meu amado e minha amada, de se inscrever em nosso canal, deixar o seu pedido de oração, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, tá bom? Por aqui, Pastor Maxiel, um forte abraço no teu coração e até a próxima, se Deus quiser.